Shalom, pessoal. Bem-vindos à quarta aula do canal e também do módulo de introdução ao hebraico. Primeiro, se você não viu as aulas anteriores, eu recomendo que você veja, porque aqui para adquirir o vocabulário, você vai também ter que ter algumas habilidades de escrita e conhecimentos anteriores de alfabetização. Então, a primeira aula foi sobre a importância do sinal, a importância do hebraico. Segundo, foi sobre o alfabeto e a história. A terceira aula foi sobre os sinais maçoréticos e também a história. E essa quarta já vai ser um vocabulário. Sobre a estrutura da aula, eu reuni os principais cumprimentos em hebraico: bom dia, boa tarde, boa noite, e também algumas frases. E com esse vocabulário para iniciante, você já vai conseguir ter uma primeira conversa em hebraico. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira palavra, que foi como eu comecei esse vídeo, que é Shalom. Como vocês podem ver aqui, está com o sinal maçorético. A gente tem o Shin, Lamed, Vav e o Mem. Aqui tem o Patar e o Rolam aqui. Vai ficar Shalom. Significa a paz ou pode ser só oi. E no hebraico moderno também se usa Hai, mas o mais comum é paz, a paz. É um cumprimento normal. Também pode significar tchau, por mais que Lehitraot seja a palavra melhor para se usar com tchau. A segunda palavra aqui é Boker Tov. Só explicando também, em vermelho a gente tem aqui a transliteração. Em azul a gente tem o termo em hebraico e em verde tem a tradução. O ideal é que você se atente mais a palavra aqui no idioma hebraico, porque a transliteração é um pouco complicada até de entender. Então, Boker Tov, a gente tem aqui o Bet, o Vav, o Kuf, o Resh, o Tet, o Vav e o Bet de novo. E aqui Boker significa manhã, ou pode ser dia também. Na verdade, dia significa Yom, e Tov significa bom. Então, manhã boa, ou então bom dia. É um dos cumprimentos também em hebraico. Já partindo por terceiro é Tsaharaim Tovim, que significa boa tarde. Tsaharaim significa tarde e Tovim boa. Na verdade, se você olhar no literal aqui, vai ficar tardes boas, mas a gente traduz como boa tarde. Então aqui a gente tem o Tzadik, acompanhe com essa bolinha aqui que está no slide. Aqui a gente tem o Rei, o Resh, o Yud, o Mem, Sofit, o Tet, Vav, Bet, Yud, Mem, Saharai, Tovim. Aqui como vocês podem ver os sinais maçoréticos. E agora a gente tem o Erev Tov, que significa boa noite, mas é o mesmo conceito que a gente tem em inglês, de good evening e good afternoon. Good afternoon a gente usa para aquele meio de tarde, assim, sabe? 2 horas da tarde, isso é good afternoon. Só que no começo da noite, a gente vai usar good evening. E a mesma coisa em hebraico, a gente vai usar erev tov para o comprimento à noite. Vamos supor umas 6, 7 horas da tarde ali, quando você está cumprimentando primeiramente a pessoa. Então a gente tem aqui o Ein, que é junto com o Segula aqui que tem som de E, o Uresh, o Bet, o Tet, o Vav e o Bet. Erev Tov, significa boa noite. E por último a gente tem o que a gente traduz para inglês como good night, que é Laila Tov, que é boa noite, só que, por exemplo, é meia-noite e aí você está se despedindo de alguém, então você vai falar Laila Tov, significa boa noite, antes de dormir. E aqui a leitura é bem simples aqui, você tem o Lamed mais o Patar, som de Lá. Aqui a gente tem o Yud, tem som de I, tem som de Ie, na verdade. Mas aqui o sinalização muita vai ficar Laila, Lai, mais o Lamed
com o sinal maçorético que indica A vai ficar Laila, que significa noite, mais o Tov, que significa bom. Então, esses foram os cumprimentos em hebraico. Agora a gente vai para as frases em hebraico. Vocabulário também para iniciante. A primeira é Shalom atah. E o que quer dizer? Eu também pode ser et. Isso a gente vai ver, não é nem no módulo de introdução ao hebraico, já vai ser no hebraico básico, que é algo um pouco mais complexo. Mas como vocês podem ver aqui, você tem o atah e você tem o et. São dois pronomes, só que um é você para o masculino e outro é você para o feminino. Mas o que quer dizer essa frase? Então, Shalom, olá, ou a paz, atah, como está você? Outro fator interessante que no hebraico você não vai ver muito o verbo ser nesse tipo de construção no presente. Então, se traduzisse no literal, estaria bem assim: como você, no sentido como você está. O verbo ser ele está oculto aqui. Então, primeira frase é Shalom, atah, como está você? Aí a segunda frase é Ani Besedre, Todá. Como eu não coloquei os sinais maçoréticos, dessa vez eu recomendo que vocês acompanhem por aqui de vermelho, se vocês ainda não tiverem com segurança sem ler os sinais maçoréticos. Mas já é uma forma de vocês já irem se acostumando, que como a gente tratou disso na aula passada, o sinal maçorético ele é como se fosse a rodinha da bicicleta, vocês não vão ver no dia a dia. Então a segunda frase, Ani Beceder, Todá. Então o que significa? Ani significa eu, Beceder é certo, ou bem também, nesse sentido bem, e Todá é obrigado. Então, Ani Beceder, Todá. Então é a resposta para a primeira pergunta. Então a pessoa pergunta para você, Shalom, atah, como está você? Aí a resposta é Ani Beceder, Todá. A terceira frase é Mashmer, ou pode também ser Mashmecha. O que é seu nome? Qual é o seu nome? É uma pergunta, como vocês podem acompanhar aqui. E aqui também tem a diferença do masculino e feminino. Mashmecha e Mashmer vai depender se você é homem ou mulher. Mashmer, feminino. E aí você vai responder Shimi, meu nome, Naim Lehakir, que significa Shimi, que é meu nome, ou poderia também ser Sheli, mas deu uma contraída. Mais uma vez, isso é um pouco mais complexo. E você vai falar seu nome. Então, Shimi Simon, Naim Lehakir, ou seja, prazer em conhecer. Você está respondendo a primeira pergunta que foi feita. Então, Mashmer, qual é seu nome? Você vai responder Shimi Simon, ou seu nome, Naim Lehakir. Então, a próxima frase aqui é Mefoatá, ou Meifaet. Meifoet. É também uma pergunta. De onde você é? Então, vocês podem ver que isso aqui é totalmente útil se você tiver um contexto conversando em hebraico. Que a pessoa está perguntando de onde você é. E aí você vai responder aqui. Ani me Brasil. Eu sou do Brasil. Esse mem aqui, ele vai indicar essa preposição de. Mais uma vez, a gente vai ver isso no hebraico básico, mas é já para vocês já irem se acostumando. Então, Meifuatá, de onde você é? E a resposta é Ani me Brasil. Eu sou do Brasil. E essa última frase aqui é extremamente interessante. E é importante vocês saberem ela. Que vamos supor que você está em um contexto lá, você está em Israel, botei até a bandeira aqui, e alguém chega para você falando em hebraico. Aí você tem que responder essa frase aqui, que é o quê? Silicha, desculpe, ou pode ser licença também. É como se fosse o excuse me em inglês. Aí você vai falar Anilo mevin, eu não entendo. Ou você pode até usar outra frase, que a gente vai ver em outro momento, que é Anilo medaber ivrit. Então você vai falar Silicha, Anilo mevin, eu não entendo. Então, isso já vai fazer com que a pessoa entenda que você não fala hebraico, ou então que ela está falando rápido demais.
Então, essa é uma das frases mais importantes. Como essa aula é um pouco mais densa do que as outras, porque já é uma parte bem mais prática, eu recomendo também que vocês vejam essa aula mais de uma vez e vão tentando ler antes que eu fale. Vocês vão tentando responder por vocês mesmos. E também, depois que vocês... Eu vou disponibilizar esse slide agora, porque depois que tiver a próxima aula. E aí o ideal é que vocês peguem e fiquem treinando essas frases. E também, se vocês puderem anotar no caderno, já para fixar o modo de escrita, é muito bom. Isso vai ser até tema de outra aula. Uma das coisas que eu usei para fixar o alfabeto hebraico, tanto a letra de forma quanto cursiva, foi anotando no caderno. Então, essa foi a aula. A gente aprendeu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quase 10 frases em hebraico, mais 5 comprimentos. Isso já te garante aí um vocabulário inicial muito bom. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar nos comentários. A próxima aula vai ser vocabulário também, só que já vai ser preparando a gente para que vocês consigam ler um pequeno texto em hebraico. Vai ser o primeiro grande desafio do módulo. Como terão outros módulos, cada módulo ele vai ter um desafio final. O desafio final desse módulo de introdução ao hebraico é você conseguir ler um texto em hebraico. Então é isso. Lehitraot.